Bom dia, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao telespectador do Janela Política aqui no Bom Dia News. João, você acabou de conferir comigo essas medidas, essa matéria que nós exibimos agora, medidas tomadas na Assembleia Legislativa, onde a gente viu aí o deputado Henrique Pires tendo alguns cuidados que realmente todos nós deveríamos ter, já ter adotado já há algum tempo, usando luvas e também a máscara, que é para evitar contatos. Não quer dizer que ele está, não, gente, não é isso. Ele está adotando medidas preventivas e acertadas, hein, João? Corretíssimas, Nájila. E a gente também viu os corredores ali da Assembleia Legislativa vazios. Os poderes, eles têm realmente esse papel de tomarem decisões simbólicas, de evitar ao máximo aglomerações. O deputado Henrique Pires realmente está correto em tomar todas as medidas de prevenção. O projeto que ele apresentou realmente é muito pertinente, afinal de contas a gente sabe do momento que nós vivemos e o cidadão, aquele que hoje tem dificuldades de efetuar o pagamento em dias da sua conta de água e luz, principalmente nesses dias em que há uma clara diminuição na movimentação comercial, realmente esse cidadão não pode ficar sem água e energia nesses dias. Então, o projeto do deputado tem sim uma pertinência. É claro que, obviamente, é preciso também conceder aí o governo estadual, o governo federal, se for o caso, também entrar com algumas concessões para as empresas, né, concessionárias desses serviços, afinal de contas, elas também não podem arcar aí com um prejuízo imenso e também não podem, de forma alguma, bancar toda essa questão sozinhas. O governo tem que dar uma contrapartida. E explicando que o projeto evita o corte, e não o pagamento, ou seja, o corte ele é suspenso por alguns dias de acordo com o projeto, mas o cidadão realmente precisa fazer aí seu esforço e efetuar o pagamento o pagamento das faturas enquanto o projeto aí estiver em vigência. O projeto chegou na Assembleia, mas ainda não foi aprovado. O pedido de urgência foi formulado, os deputados estão estudando lá uma forma de colocar uma votação eletrônica também para agilizar o andamento dos projetos e a gente vai ficar acompanhando. Agora, João, a gente já disse aqui por vários dias essa semana que alguns partidos adiaram, né, remarcaram, a gente não tem inclusive datas ainda certas, mas adiaram eventos de filiações. E aí eu lembro que a filiação do presidente da Câmara, o vereador Jeová Alencar, no MDB, estava marcada inicialmente para sábado. Essa filiação permanece no sábado, mudou de data, vai ser adiada? Qual a informação que você tem? Ela muda de data e, ao invés de ser um grande evento político, vai ser realmente uma questão administrativa. O vereador Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, assina a ficha de filiação ao MDB na sexta-feira, em um evento reservado, com a presença de pouquíssimas pessoas. Amanhã. Exatamente, amanhã, sexta-feira, já é amanhã. E num ambiente completamente reservado, sem movimentação de lideranças políticas, sem aquela festa, como a gente já tinha dito aqui até em relação a progressistas, né? O momento atual é de prudência, então o ato de filiação partidária é administrativo, quem quer trocar de partido vai lá, assina sua ficha, faz todo esse procedimento e depois, obviamente, vem aí um período que, com fé em Deus, a gente já vai ter passado por esse clima todo de apreensão por conta do coronavírus e as siglas organizam aí suas festas, suas convenções, suas reuniões para comemorar as filiações e debater as estratégias. Então, o vereador Jeová Alencar adere a essa questão que já vem sendo discutida também em todos os partidos e a sua filiação está confirmada, ele vai ao MDB, apenas um evento político que não vai ser mais público e agora será reservado e acontece amanhã. Ok. João, ontem o secretário de Saúde do Estado, Florentino Neto, o secretário de Segurança Pública, o deputado federal Fábio Abreu e outros diretores também se reuniram com a diretoria do HPM, o Hospital da Polícia Militar, para disponibilizar ali naquela unidade leitos, inclusive de UTIs, para a necessidade de atender a população por conta dessa pandemia da Covid-19. Agora o governo, ele pretende ainda alugar, se necessário, leitos de UTIs aqui no estado? Isso mesmo. Pela experiência que vem tendo em outros países, né, as pessoas afetadas pelo coronavírus que entram em estado grave demandam um atendimento, um tratamento intensivo, né, através das UTIs. Como a gente sabe que já há um esforço muito grande, né, e que há uma falta de leitos de UTI, uma dificuldade para ter acesso a leitos de UTI diariamente, né, com uma pandemia dessas, a situação pode realmente aumentar ainda mais
a demanda por leitos assim. Então, há um plano do governo do estado que envolve UTIs em hospitais estaduais. O Piauí também tem leitos de UTIs em hospitais federais, no caso aqui o Hospital Universitário. Leitos de UTI também nos hospitais particulares também entram na conta. E além dessas, o Ministério da Saúde deve disponibilizar alguns leitos extras ao Piauí. E além dessas, é preciso a gente frisar isso, o governo do estado tem um plano de locar UTIs e disponibilizá-las em hospitais estaduais. O comitê de emergência, que é liderado pela Secretaria de Saúde, já está em contato com uma empresa responsável por esse tipo de serviço, e a intenção do governo é que, caso haja necessidade, a implantação, o aumento desses leitos de UTI nos hospitais estaduais seja viabilizado através da locação desses equipamentos. Então, é um esforço que o governo está fazendo para se preparar, se planejar diante do que pode ocorrer nas próximas semanas. A gente espera e precisa explicar que, caso a população tome as medidas corretas de prevenção, o risco é bem menor, mas, enfim, o governo precisa se planejar e está fazendo isso agora com a aquisição, com a alocação de leitos de UTI fora dos que já existem aqui no estado. Ontem, João, Bolsonaro e os ministros apresentaram um plano emergencial e anunciaram em coletiva. Na verdade, foram duas, uma durante a tarde, uma mais à noitinha, no final da tarde, começo da noite. Inclusive, essa do começo da noite, essa coletiva foi transmitida ao vivo, as duas, pela TV do Estado, a estatal, a TV Brasil. A TV Brasil, exatamente. Mas durante a coletiva do início da noite, inclusive o Siqueira Júnior na Rede TV, ele entrou ao vivo, transmitiu um trechinho ao vivo. E aí a gente separou um trechinho da fala do ministro Paulo Guedes, onde ele fala, inclusive, das medidas que vão beneficiar os trabalhadores autônomos, porque você sabe, todo mundo já percebeu, principalmente os vendedores ambulantes, quem trabalha por conta própria na rua, enfim, que ganha o sustento do dia a dia fazendo esse trabalho. Como é que fica agora se a população não está mais nas ruas, se a população está em casa? Então, tudo isso foi pensado para que realmente essas pessoas não possam ficar desassistidas. E aí a gente vai conferir um trecho agora da fala do ministro Paulo Guedes. Nós vamos lançar, praticamente em torno do Bolsa Família também, R$200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo saiu da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar numa Caixa Econômica Federal ou no INSS. Nós vamos estender 2 ou 3 possibilidades, mais próximo ou virtualmente, né, até para evitar o contato físico. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro que nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, 3 meses seguidos são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal. Bom, João, eu acho que é uma medida mais do que justa, como ele destacou aí, do exemplo dos taxistas, não é, dos chofés, enfim. É um número grande de pessoas, uma ramificação grande de pessoas que fazem esse trabalho de forma autônoma e precisam dessa assistência. Sim, a gente sabe que antes de todo esse problema, já existia um outro problema, que era a questão da informalidade, né? Realmente, com os níveis de desemprego em alta, muita gente procura se virar como pode, monta sua barraca de cachorro-quente, de espetinho, de salgados. Então, o governo federal realmente precisa ter um plano emergencial para fazer com que essas pessoas não sofram um impacto econômico mais forte. E também não tenham que sair às ruas, né, tentando vender um produto que a gente sabe que nesse momento até a circulação de pessoas inviabiliza qualquer tipo de negócio nesse sentido. Há projetos no governo, há emendas no Congresso que aumentam esse valor de R$200, mas realmente o valor de R$200 é o que o governo trabalha e, como o ministro Paulo Guedes falou aí, é o espaço fiscal que o governo entende que tem nesses meses. Então, vamos esperar essas medidas serem efetivadas, precisam do aval do Congresso. A gente vai já tocar nesse assunto, né, da relação do Congresso com o governo nesse sentido. Então, vamos aguardar
a efetivação dessas medidas. O certo é que dá uma tranquilidade ver que tanto o governo do estado como o governo federal tem realmente um plano, tem se planejado para enfrentar essa questão do coronavírus em todas as frentes, econômica, social e também principalmente na área da saúde. Falando em Covid-19, no caso, 3 pessoas já bem próximas ao presidente Jair Bolsonaro testaram positivo. General Heleno Maia, deixa eu ver se eu não esqueço aqui, se tiver a foto, produção, pode colocar para ajudar a gente a lembrar também. O general Heleno Maia, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, não é, João? Isso. E Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Isso testaram mesmo. Positivo. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, foi ontem à noite, né, já, esse resultado que deu positivo para ele. É realmente uma figura muito importante no cenário político. Pela nota que o Senado publicou ontem, já uma nota oficial em seu site, diz que o presidente do Senado não tem sintomas graves, pelo contrário, ele está bem, está disposto, mas está em casa, em quarentena, e certamente vai ter aí todo o seu contato virtual com os assessores, com a equipe, com os demais senadores, para estar ali orientando e vendo formas de como o Senado deve votar e acompanhar esses projetos em meio a esse cenário que a gente vem passando. Bom, essa coletiva que eu falei agora há pouco, ela foi super extensa, principalmente essa do começo da tarde, vários ministros ao lado do presidente Jair Bolsonaro, da infraestrutura, da economia, da saúde e vários outros. E cada um teve ali o seu momento de fala para anunciar especificamente em sua pasta quais medidas seriam adotadas para estar ajudando o país de uma forma coletiva a superar esse momento difícil que o planeta inteiro passa por conta do coronavírus. E falando em Congresso, Rodrigo Maia, João, não foi à reunião por reclamar do quê? Da falta de plano efetivo no combate à Covid-19? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele fez 2 ponderações sobre o comportamento do governo federal em frente a essa questão. Primeiro, ele elogiou a coletiva de imprensa, ele disse que pela primeira vez viu realmente todos os ministros sentados ao lado do presidente, tratando o assunto com a devida seriedade. Todos usando máscaras. Sim, e o ministro da Justiça, né, para falar sobre a questão dos presídios, das fronteiras, o ministro da Saúde, porque obviamente é quem está na linha de frente do plano, o ministro da Economia, para tratar sobre essas medidas, né, de impacto econômico, enfim, o alto escalão do governo federal realmente demonstrou a sensibilidade e a seriedade com que o assunto precisa ser tratado. Até o presidente Jair Bolsonaro, que dias antes realmente teve aquele comportamento que merece repúdio de toda a sociedade, mas enfim. Depois, Rodrigo Maia disse que, apesar desse elogio, ele precisava fazer algumas críticas. Havia uma reunião agendada para as 8h30 da noite entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. O presidente do Senado, obviamente, já não ia participar por conta desse teste positivo do coronavírus. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, viu uma espécie de armadilha no horário dessa reunião, porque era o horário em que estavam marcados protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. O panelaço registrado, né, em várias capitais do país. A favor e contra. Sim, 8h30 contra o presidente, 9h a favor do presidente. Então, Rodrigo Maia entende que estar ali com o presidente naquele horário era uma forma do presidente dizer que, olha, as críticas são a todos nós, e não só a mim. Então, tinha aí uma armadilha política que o Rodrigo Maia viu nessa reunião. Além disso, ele disse que não ia participar de uma reunião só para tirar foto. Ele precisa ter uma pauta efetiva, com as medidas que precisam ser tratadas, que o governo federal diga, olha, o Congresso pode atuar dessa forma. O Congresso pode aprovar essas medidas na economia, essas medidas na justiça, esse plano aqui na área da saúde, essa questão aqui mais voltada para o social. Então, Rodrigo Maia disse que não ia para uma reunião só para tirar foto. E o governo federal, até ontem à noite, não tinha esse projeto bem detalhado, esse projeto especificando as medidas, o impacto delas. Então, o presidente da Câmara fez esse elogio porque pela primeira vez ele viu o governo federal todo responsável,
e dedicado a combater o coronavírus. Essa reunião, João, estava marcada o quê? 8h30 da noite? 8h30 da noite, exatamente. Porque pouco tempo antes estava sendo aprovado na Câmara dos Deputados o pedido do governo federal de reconhecimento de calamidade pública no país. Pouquinho tempo antes, ou seja, ele estava na Câmara pouco tempo antes. Sim, sim. Inclusive, eu lembro, eu assisti o trechinho da transmissão ao vivo que o Siqueira Júnior, da Rede TV, colocou no Alerta Nacional, e o presidente, inclusive, apresentando quem estava ali do seu lado na mesa, justificou a ausência de Rodrigo Maia. Ele disse que por conta está sendo votado neste momento lá na Câmara o pedido de calamidade pública, o presidente Rodrigo Maia não pôde estar presente. Foi isso que ele falou. É o discurso que ele utilizou e que é rechaçado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que obviamente viu ali naquele encontro, no mesmo horário das manifestações, uma forma do presidente tentar dividir aí o prejuízo político por conta dos protestos. Falando em presidente Jair Bolsonaro, logo na abertura, João, da coletiva que foi transmitida no comecinho da tarde, por volta de 1h30, 2h da tarde, o presidente já abriu justamente justificando a presença dele no dia 15 de março, lá em Brasília, em manifestações pró-Bolsonaro. A gente tem um trechinho dessa fala, vamos ouvir o que ele disse. Por volta de meio-dia do dia 15, vim aqui a esse prédio e cumprimentei os brasileiros que estavam fora, em grande parte meus eleitores. Estive ao lado do povo, sabendo dos riscos que eu corria, mas nunca abandonarei o povo brasileiro, este ao qual eu devo lealdade absoluta. Após isso, em grande parte da mídia, potencializou em cima desse evento, como que se fosse o único e tivesse sido programado por mim. Não convoquei ninguém, não existe nenhum áudio, nenhuma imagem minha convocando para o dia 15 de março de 2000. Existe sim um vídeo eu convocando para o 15 de março de 2015, uma manifestação contra a presidente naquele momento. Vídeo esse que foi largamente explorado por parte de uma jornalista inconsequente, como se fosse 15 de março de 2020, coincidente também em ser no domingo. Uma coisa precisa ser dita, João, a verdade. É claro que o presidente agiu de forma imprudente ao descer, como ele disse, lá na rampa e chegar próximo, acenar, pegar alguns objetos de alguns manifestantes. Mas o fato é, toda essa confusão, essa polêmica começou quando ele foi acusado de estar motivando e incitando as pessoas a irem às ruas. Isso mesmo, a questão começou ainda lá em fevereiro, né? Quando a gente até noticiou aqui que ele realmente compartilhou vídeos nas redes sociais, convocando as pessoas, e a pauta do protesto naquela época realmente era contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, o que acabou sendo efetivado no próprio protesto, onde a gente viu as imagens de muitas pessoas pedindo aí o fechamento do Congresso e outras criticando efetivamente o STF. O presidente tenta construir uma narrativa que não tem muita base na realidade, não. Esse vídeo que ele falou do ano de 2015, eu não vi. Existe? De fato, foi distorcida a informação? Existe um vídeo do qual ele convidou as pessoas lá atrás e existe um vídeo que ele compartilhou recentemente, inclusive que foi noticiado pela jornalista Vera Magalhães, do estado de São Paulo. Ela publicou, inclusive na reportagem, toda a forma como o presidente convocou pelo WhatsApp alguns contatos que ele tem, o que foi, inclusive, noticiado e confirmado pelo deputado federal lá do Amazonas, muito ligado na área da segurança pública, e o que o presidente tenta, na verdade, agora é construir uma narrativa colocando que a participação dele no evento do dia 15, na verdade, foi para agradecer a população por estar ali lhe prestando apoio. Ocorre que 2 dias antes, ele, ao lado do próprio ministro da Saúde, estava lá de máscaras, desautorizando as pessoas a não participarem do evento. Ou seja, ele descumpriu uma regra que foi dada pelo próprio governo e que ele mesmo concedeu em um live nas redes sociais e depois de um pronunciamento nacional. Então é toda uma questão de incoerência que o presidente fez e que obviamente deve ser julgado no campo político, mas o foco agora realmente é a questão do coronavírus. E ontem, pela primeira vez, a gente viu todos os ministros sentados e se debatendo como combater
esse vírus, a proliferação desse vírus, que pode trazer prejuízos para o nosso país. Ok, João. João, muito obrigada, viu, por sua participação. Um ótimo dia para você. Para você também, Nájila, um bom dia a todos. Hora de fechar a nossa janela política.